Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí mais uma vez para resolver as atividades do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos aí agora no volume 4, na semana 1, e vamos falar sobre quantidade de movimento, conteúdo relativo ao primeiro ano do ensino médio regular. Mas antes disso, galera, gostaria de relembrá-los do nosso compromisso. Dia 12 de setembro, às 16 horas, toda a equipe Escola Online estará numa live para recebê-los, orientá-los, bater aquele papo, falar um pouco sobre dicas em relação ao Enem. Gostaria que vocês aí, de todas as séries, primeiro, segundo, terceiro ano e pré-vestibular, estivessem conosco, certo? Esperamos vocês e teremos aí novidades, beleza? Do mais, peço para vocês aí, mais uma vez, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para receber os vídeos aí que estão sendo postados semanalmente e, se essa aula for útil, deixe aquela curtida para nos ajudar. Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vocês estão prontos? Pois bem, vamos para a primeira atividade. Uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto em movimento altera sua quantidade de movimento em 7 kg/metros por segundo. Durante quanto tempo essa força atua sobre esse objeto? Pois bem, para resolvermos essa atividade, como sempre, vamos fazer aquele apelo, aquela pegada teórica aí. Impulso de uma força. Imagine um garoto sentado sobre um skate, está em repouso. Aí você externamente atua sobre as costas desse garoto e o empurra, ou seja, uma força externa o empurra, o impulsiona. O que é que vai acontecer, galera? Ele vai começar a se movimentar. Mas percebam que uma força agiu durante um intervalo de tempo sobre esse corpo. A relação da força por intervalo de tempo atuando num corpo é chamado de impulso. Só que eu gostaria aí, primeiro, lembrar no sistema internacional que a unidade de impulso é o newtons vezes segundos, certo? Referente aí, às grandezas físicas relativas à grandeza impulso. E segundo, gente, impulso é uma força, impulso é uma grandeza física vetorial. Logo, tem direção e sentido. A direção é a mesma da força aplicada, que causa o impulso, e o sentido também o mesmo da força. Certo, galera? Pois bem, agora, quando nós empurramos esse garoto, vocês percebem aí que a velocidade variou. Nós temos uma outra grandeza física que está associada ao impulso, que é a quantidade de movimento. Imagina um corpo de massa m dotado de uma certa velocidade. A relação do produto da massa desse corpo pela velocidade que esse corpo apresenta é chamada de quantidade de movimento. Isso aqui seria o módulo. No sistema internacional, a quantidade de movimento é dada por kg/metros por segundo. Essa seria a unidade. Então, observem que ao atuar com a força F, durante um intervalo de tempo, você faz a velocidade variar. O corpo agora adquire velocidade. Então, o impulso dado fez com que o corpo adquirisse quantidade de movimento. Existe uma relação aí. Vamos ver essa relação. Teorema do impulso. Se você atuou com a força sobre uma massa, produzindo variação da velocidade, nós estamos aí com a segunda lei de Newton, né? Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante produz aceleração, né? Força é o produto da massa vezes aceleração. Então, a força resultante é a massa que multiplica a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Vamos melhorar um pouquinho esse equacionamento. Passo, variação de tempo, multiplicando força. Força vezes variação do tempo. O que é isso, galera? Força vezes intervalo de tempo é chamado de impulso, certo? Então, impulso seria o produto da massa vezes a variação da velocidade. A velocidade está variando.
Logo, o que seria massa vezes variação da velocidade? Seria massa, velocidade 2, eu vou chamar de velocidade final, menos massa, que multiplica a velocidade inicial. Mas o que é o produto da massa vezes a velocidade? É a quantidade de movimento. Então, repare que aqui há uma variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento 2 menos quantidade de movimento 1. Eu quero dizer o seguinte, galera, ó, o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Isso aqui é importante que vocês tenham em mente. O impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Beleza? Assim nós podemos aí resolver a primeira atividade. Uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto em movimento altera sua quantidade de movimento. Então, existe agora uma variação da quantidade de movimento. E isso se dá no valor de 7 kg vezes metros por segundo. Durante quanto tempo essa força atuou sobre esse corpo? Imaginemos o seguinte, você tem um corpo com uma certa velocidade, então ele tem uma certa quantidade de movimento. Vai lá e age uma força externa sobre esse corpo, fazendo a velocidade o quê? Variar. Quando a velocidade variou, houve uma variação da quantidade de movimento, uma alteração da quantidade de movimento. Proposta de resposta. Ele nos deu aí, ó, força 14 newtons, variação da quantidade de movimento 7 kg metros por segundo. Nós vimos lá, né, que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Mas o que é impulso, gente? Força resultante multiplicado pela variação de tempo. E isso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. E o que nós desejamos aí, galera, é a variação de tempo que essa força age sobre esse corpo. Então, a variação de tempo seria a variação da quantidade de movimento que foi dada pela força que atua sobre o corpo, que também foi dado. Então, a variação do tempo seria 7 dividido por 14. Logo, o intervalo de tempo aí que essa força atuou sobre esse corpo, meio segundo. Resposta da questão, letra D. Podemos partir para a segunda questão, galera? Vamos lá. Questão 2. Acompanhemos aí o enunciado. Para uma mesma variação de quantidade de movimento, mesmo impulso. Então, a variação da quantidade de movimento é constante, o impulso é constante. Podemos ter, na relação força por tempo, diferentes valores de força e de tempo. Esse fato é utilizado por boxeadores experientes, na tentativa de diminuir sobre eles os efeitos dos socos desferidos pelos seus adversários. Um boxeador experiente é capaz de recuar e escapar ou amenizar os efeitos de alguns golpes. Vamos considerar uma situação em que é desferido um soco sobre um boxeador. O soco pode ser interpretado como uma força média F, atuando sobre alguma parte do corpo do boxeador, a cabeça, por exemplo, durante algum intervalo de tempo, né? Durante algum tempo. Aí ele nos dá aqui valores, ó, seja a força igual a 1.500 newtons e o tempo de contato aí, ó, do punho do boxeador com a face do outro boxeador igual a 0,08 segundos e o impulso gerado pela força aí 120 newtons por segundo, produzido por força vezes tempo nesse soco. Aqui são os dados, certo? Primeira pergunta que ele nos faz. Se o boxeador é inexperiente e move-se na direção do punho do adversário, nesse caso ele vai ao encontro do punho do adversário, diminuindo pela metade o tempo T de contato entre sua cabeça e o punho. Qual seria o valor da força F, da nova força, né, para que o mesmo impulso seja produzido? Veja que ele nos diz que o impulso é constante, certo? Essa foi a primeira pergunta. Vamos trabalhar com ela, tá bom? Nossa proposta de resposta. Ó, os dados aí fornecidos. A força, 1.500 newtons. O intervalo de tempo aí, 0,08 segundos, produziu um impulso de 120 newtons por segundo. Agora, ele quer um novo intervalo de tempo de contato. Esse intervalo de tempo aí será metade do anterior. 0,08 dividido por 2. Logo, o punho do boxeador ficará em contato com a face do outro boxeador por 0,04 segundos. Então, o impulso resultante é o produto entre a nova força aí, média atuante, vezes o novo intervalo de tempo aí dado, né? Então, a nova força aí, ó,
que se produz seria igual ao valor do impulso resultante dividido pelo novo intervalo de tempo. Certo, galera? Repara aí, ó, que o impulso constante, 120 newtons por segundo. O intervalo de tempo aí que atua agora o punho do boxeador sobre a face do outro, 0,04 segundos. Eu fiz o seguinte, ó, 120 vezes 10, 12 vezes 10 dividido por 4 vezes 10 é menos 2. Tranquilo? 12 dividido por 4 vezes 10 dividido por 10 é menos 2. Operando aqui, certo? Algebricamente, nós vamos ver que a força F seria 3 vezes 10 à terceira. 3.000 newtons. Galera, repara que o intervalo de tempo diminuiu pela metade. A força dobrou. Veja a proporcionalidade. Quanto menor o intervalo de tempo de atuação da força para um mesmo impulso causado, maior será essa força. Certo, galera? Então, eu acho que não foi interessante não, ó. A intensidade de força aumentou. Então, vamos responder a segunda indagação da questão. Essa foi uma boa escolha de movimento para o boxeador? Galera, ó, como para o impulso de medida constante, ou seja, o impulso constante, a força resultante média aplicada e o intervalo de tempo são dessa forma inversamente proporcionais. Ó, o impulso é constante. Quanto menor a força, quanto menor o intervalo de tempo aí de atuação da força, maior será a intensidade da força. Logo, a resposta, o movimento do boxeador não representou boa opção de defesa, pois, ao diminuir o tempo de contato entre sua face e o punho do oponente, a força média sobre seu rosto aumentou. Ele faz uma outra indagação na questão. Descreva uma boa estratégia para o boxeador diminuir a força do golpe do adversário, baseado no princípio de impulso. Tranquilo, ó. Quando um boxeador prepara-se para receber um golpe do qual não conseguiu desviar-se, ele desloca seu rosto para trás, aumentando o tempo de contato do golpe, diminuindo assim a força exercida sobre ele. Ou seja, se você aumenta o intervalo de tempo de contato para um impulso constante, você vai diminuir a intensidade de força. Certo, galera? Espero que tenha entendido. Vamos para a atividade 3. Vamos lá. Com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos é de 325 newtons por segundo. O valor do impulso é numericamente igual à área da figura delimitada por força vezes tempo. Vamos comentar isso daqui a pouquinho, tá? Considerando que o objeto de massa 5 kg que sofreu essa variação de impulso estava com velocidade inicial de 3 metros por segundo, determine a velocidade final e a aceleração média sofrida após a aplicação da força. Galera, eu tenho aqui um gráfico força por tempo. Todo gráfico força por tempo, seja a força constante ou variável, a área gráfica me dá um impulso resultante aí. Tranquilo? Vamos ver isso, ó. Um gráfico força por tempo. Eu tenho aqui um gráfico de uma força constante agindo num certo intervalo de tempo. Calculemos essa área gráfica aqui, ó, decorrente desse intervalo de tempo. Área gráfica. O que seria essa figura geométrica? Um retângulo? Tudo bem. Então, qual que seria a área? Base vezes a altura. Vamos lá, ó. Quem que seria a base? A variação do tempo. E a altura aqui seria a força. Usei um gráfico de força constante para ficar mais fácil essa análise, certo? Mas, gente, quem que é o produto da força vezes a variação do tempo de atuação dessa força? É chamado de impulso. Então, o impulso é numericamente, algebricamente, igual à área, certo? O valor do impulso tem o mesmo valor da área. Lembremos também, né, gente, que impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Tentemos resolver essa atividade agora, galera. Vamos lá. Ó, proposta de resposta. Ele nos deu, ó, o intervalo de tempo de ação da força, 5 segundos. O impulso resultante, 325 newtons por segundo. Convido vocês a calcular essa área gráfica desse trapézio. Ao calcular essa área gráfica aqui, ó, tendo, nesse caso, né, a base menor, 40, a base maior,
90 e a altura 5, vocês vão achar justamente esse valor, 325, certo? E o valor da área gráfica é numericamente igual ao impulso resultante. A massa do corpo, 5 kg, e a velocidade inicial, 3 metros por segundo. Então, o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso resultante seria a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, né? Essa é a variação da quantidade de movimento. Então, impulso resultante, quem que é a quantidade de movimento, gente? Massa vezes velocidade final, quantidade de movimento final, menos massa vezes velocidade inicial, quantidade de movimento inicial. Tranquilo, o impulso resultante nos foi dado, 325, a massa, 5, que multiplica a velocidade final, que é o que nós queremos descobrir, menos 5 da massa, vezes a velocidade inicial, que nos foi dado também. Então, 5 vezes a velocidade final seria igual a 325 mais 15. Cuidado com essa operação algébrica aí, tá? Menos 5 vezes 3 dá 15. Ao operar aqui, ficaria a soma de 325 mais 15. Logo, a velocidade final seria 340 dividido por 5. Após 5 segundos aí, né, de atuação de uma força aí variável, a velocidade final seria 68 metros por segundo. Pois bem, achamos a velocidade final aí, mas ele nos pede a aceleração, né? E a aceleração escalar média é a relação do que, gente? Da variação da velocidade sofrida pelo móvel num dado intervalo de tempo. Nós temos essa variação da velocidade? Sim, variação da velocidade, velocidade final, menos velocidade inicial, dividido pelo tempo aí. Então, a aceleração seria 68, descobrimos aí a velocidade final, menos 3, velocidade inicial dada, dividido pelo tempo de ação aí da força, né? Então, 65 dividido por 3, essa aceleração seria de 13 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, galera? Vamos aí para a próxima atividade, ó. Vamos pensar um pouquinho. O airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil. Utilizando os conceitos da primeira lei de Newton, ou seja, princípio da inércia aí, né, de impulso de uma força e variação da quantidade de movimento, analise as proposições em V, em F para falso e V para verdadeiro. Primeira afirmativa aí, ó. Vamos ver se é verdadeira ou falsa. O airbag aumenta o impulso da força média atuante sobre o ocupante do carro na colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Galera, vamos lá. E aí, quando o passageiro lá entra em contato com o airbag, o que acontece com a velocidade desse passageiro? Tende a diminuir, não é? Se a velocidade tende a diminuir, a quantidade de movimento, que é o produto entre a massa e a velocidade do corpo, a cada instante a velocidade diminuindo, a quantidade de movimento tende a diminuir também. Então, falso. Como a velocidade escalar instantânea diminui com o tempo, a quantidade de movimento, que é o produto entre a massa e a velocidade em cada instante, tende a diminuir. Primeira proposição está falso aí. Tranquilo? O airbag aumenta o tempo de colisão do ocupante com o carro com o painel. Isso é verdade, né? Agora vamos lá. Diminuindo assim a força média atuante sobre ele mesmo na colisão? Vamos lá. Gente, é verdadeiro, ó. Como eu disse para vocês, para um impulso de medida constante, a força resultante média aplicada e o intervalo de tempo de ação desta força são inversamente proporcionais, certo? Se o impulso é constante e há um aumento do tempo aí de contato entre o rosto e o airbag, a força média que atua sobre o rosto do ocupante do passageiro, do motorista, né, será menor. Isso é interessante, né, gente? Se a força média é menor, os danos aí possivelmente serão menores. Logo, ao aumentar o tempo de contato entre o ocupante e painel, menor será a força média sobre ele. Aí é verdade, né? Essa afirmação. Vamos para a letra C aí. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue se deslocando em movimento, né, retilíneo uniforme. Gente, se ele está em movimento, ele quer naturalmente continuar o seu movimento, né? Primeira lei de Newton, princípio lá da inércia. Então isso é verdade, ó. O ocupante estando em movimento,
tende naturalmente a continuar seu movimento em trajetória retilínea com velocidade escalar constante, por inércia. Aí o cinto de segurança atua sobre esse cara aí, diminuindo essa velocidade, né, até o corpo entrar em repouso. Então, verdadeiro aí, a assertiva C. Letra D. O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Galera, a quantidade de movimento não depende da velocidade? A cada instante, devido à desaceleração aí, ó, a velocidade não vai diminuindo? Então, se a velocidade vai diminuindo, a quantidade de movimento tem que diminuir. Então, não é aumentada, é diminuído, ó. Falso. Como a velocidade escalar tende a diminuir, a quantidade de movimento tende a diminuir também. E último aí, o cinto de segurança impede que o ocupante do carro, em uma colisão, continue o movimento por inércia. Sim, diminuindo e até mesmo anulando a quantidade de movimento do ocupante. Sim, galera, ó, a velocidade no decorrer do tempo aí, né? Velocidade escalar vai diminuindo, logo a quantidade de movimento vai diminuindo. Esse cara chega ao repouso, se a velocidade for zero, a quantidade de movimento será nula. Então, verdadeiro, como a velocidade escalar tende a diminuir, podendo o corpo chegar ao repouso, a quantidade de movimento tende a diminuir. Tranquilo, galera? São apegos conceituais aí, espero que vocês tenham entendido, certo? Se não, volte lá e revise a aula. Mais uma vez, galera, quero relembrá-los aí que dia 12 de setembro, às 16 horas, toda a equipe Escola Online estará junto numa live. Convidamos vocês, convidem seus colegas, teremos aí dicas para o Enem e algumas surpresas para vocês. Nós temos aí estado muito contentes com o contato que temos recebido através, né, das soluções do PET e queremos aproximar mais ainda, estreitar esse contato.